Olá, meus irmãos, queridos e amados, que a paz esteja com todos. Meus irmãos, andando com Deus mais uma vez, nós vamos na Bíblia Sagrada, aonde o Altíssimo Deus, autor do céu e da terra, ele fala com você. Jesus hoje, ele abre a Bíblia Sagrada mais uma vez. E hoje ele vai no livro de Mateus capítulo 5, versículo 2. O que ele quer dizer a mim e a você com essas palavras? Vamos lá? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentado-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles eles herdarão a terra. Amém, meus irmãos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fortes. Vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e, mentindo, disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai vós, porque é grande o galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, meus irmãos? Bíblia Sagrada, livro de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. O que é que Deus quer dizer com essas palavras a mim e a você? Aqui no capítulo 12, o que é que ele fala? Exaltai e alegrai vós, porque é grande o galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vocês conseguem entender isso aqui, meus irmãos? Às vezes você é um servo alinhado. Irmão José, o que é servo alinhado? Servo alinhado é aquele que obedece. É aquele que segue os mandamentos, as escrituras sagradas. Aquele que se colocar uma arma na cabeça dele e falar assim, você vai negar Jesus, ele fala, pode puxar o gatilho. Vocês estão entendendo, irmão? É desse servo que eu estou falando. Aqui Jesus fala desse servo. O galardão dele é grande no céu, porque ele não nega Deus. E você não vê mentira sobre a vida dele, mas fala da vida dele horrores, mas não é verdade. Calúnia sobre a vida dele, não vai ter procedimento nenhum. Por quê? Porque ele é alicerciado na palavra, ele vive a palavra de Deus. O mundo odeia esse comportamento. Vocês conseguem entender, meus irmãos? O mundo odeia, mas Jesus ama. É melhor agradar Jesus do que agradar o mundo. É isso que Deus quer dizer aqui. Mateus capítulo 5, versículo 12. Exaltai e alegrai vós, porque é grande o galardão nos céus, porque assim
perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer, não é só eu que sou perseguido, não é só você. Todos os profetas alinhados no Espírito Santo foi perseguido. Todos. Eu sou perseguido todos os dias e eu só faço bem às pessoas. O que você faz com essas pessoas, irmão José? Ajuda elas. Mas como que pode ser isso? Você vai ajudar quem está te destruindo? Quem ora ao contrário? Quem te deseja o mal? Sim. Como que eu vou falar que eu sou servo de Deus se eu não consigo nem perdoar os pecados dos meus irmãos? Porque eles erraram contra a minha vida. Eu não vim aqui para perseguir ninguém. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Deus não me deu autonomia para me apontar o dedo em você, porque você falou mal de mim. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Agora, provar perante o Espírito Santo é diferente. Você tem que provar o que você está falando perante Deus. Você consegue? Você já viu mentira permanecer perante a palavra de Deus? Eu nunca vi nenhuma. Ela só tem isso até a verdade chegar. A hora que a palavra de Deus chega, acaba. Eu prefiro ficar com a verdade. E Jesus diz: aquele que pronunciar minhas palavras e ser verdadeiro, eu em você falando. O Espírito Santo está falando com você agora. Por quê? Porque as palavras são verdadeiras. Eu vivo isso aqui. Eu tenho autoridade para pregar a palavra para você. Você consegue entender, meus irmãos? Ah, mas você é um pecador. Sim, mas você não vê imperfeições na minha vida. Todo mundo é pecador. Por isso que Jesus morreu pregado numa cruz. Todo dia você peca contra a vida de alguém ou contra a sua própria vida, não é verdade? Mas Deus nos perdoa. Agora, você falar que não é pecado, que não é pecador, você está mentindo. Mas você falar que consegue viver a palavra, é verdade. Por quê? Os seus atos e seu comportamento vai mostrar se você vive. Tem muitos servos, né, de Deus, às vezes até 30 anos, 40 anos dentro da obra e nunca viveu a palavra. Eu tive a oportunidade de conhecer vários varões. E ele não vive a palavra. O que vai acontecer? Vai ficar frustrado no dia do juízo. Porque Deus vai conhecer você pelas suas obras. Ele não vai apontar o dedo em você e nem em mim. Ué, irmão José, como é que ele vai julgar nós? Ele não vai julgar, ele vai mostrar o que você fez. É você mesmo que se jogou dentro do buraco. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Porque no reino de Deus não entra pecado. E você não conseguiu viver a palavra. Você só ia na igreja. Às vezes você era pregador, né? Mas você nunca viveu essa palavra aqui. O que vai acontecer com você? Não vai ter notícia boa de lá. O reino do céu só entra benfeitoria. O legado lá é a fidelidade para com Deus. É a sua honra. Vocês lembram da aliança que eu falei com Deus? Aliança. Essa aliança aqui, ela simboliza Deus. Por quê? Porque quando eu fiz essa aliança aqui, eu fiz na frente do Espírito Santo, no altar de Deus. Vocês conseguem entender, irmão, o que é ser seguidor de Cristo? Mas a gente quase não vê isso, irmão José, mas existem milhões deles que pregam e falam a verdade. É esse que Deus está atrás. Deus está usando esse servo. O sistema está contaminado. 90% das igrejas está contaminada. 10% ainda prega a palavra verdadeira e vive ela. Mas os pregadores pregam tão certinho, prega até mais bonito do que qualquer um de nós. Mas não vive a palavra, o que adianta? Já não fala mais levita, é cantor. Por quê? Porque eles cobram, eles dão valores. É tanto para mim fazer o show. Jesus não está buscando espetáculo. Jesus está buscando o verdadeiro adorador. E no reino de Deus, lá ninguém vai entrar com a nota de 100. Jesus não mandou cobrar nada. Jesus não mandou cobrar nada de ninguém. É tudo de graça. Recebei de graça, vós dais de graça. É assim a palavra. Então você não pode cobrar para pegar? Não, não existe isso na palavra de Deus. Caça na Bíblia para mim. Mas você pode cobrar para louvar? Não, não existe isso aqui. Eu já li a Bíblia toda, não tem isso aqui. Mas eles fazem. Bom, aí é Jesus e eles. Eu vou fazer a minha parte como servo. E vou dar bom exemplo. Jesus falou, seja humilde, dê bom exemplo. Você não veio para somar, você veio para fazer a diferença. E para fazer a diferença você tem que andar comigo, tem que viver a palavra.
Vocês estão entendendo, irmão? Quem tem autoridade para pregar? Mas qualquer um pode pegar a palavra, sim, mas não vai ter êxito. Não vai ter êxito. A palavra de Deus não é um livro qualquer que você pode pegar e já começar a usar ela. A palavra de Deus é poder na vida de quem executa. Você vê a vida do ser humano mudar, sair da água para o vinho. Você fala, como é que pode sair essa palavra? Ele está vivendo a palavra agora. Ele aprendeu a andar com Deus. Vocês conseguem entender, meus irmãos, o que é andar com Deus? Você começa a pensar aí, irmão José, isso é coisa séria aí. Coisa séria. Você ir na igreja não quer dizer que você está salvo. Você está fazendo uma benfeitoria para a obra, para a sua obra, para a sua alma. Aonde Deus habita, né? Ali você está aprendendo, ali tem palavras fortes, palavras verdadeiras, né? De Deus para a sua vida. Para que você venha entender o que é Deus, o que Deus quer que você faça em seu coração, né? Por que que nós congregamos? Para nós aprender a andar com Deus. Nós não vai lá por causa do pregador, nós não vai lá por causa do levita, não. Nós vai lá para receber a palavra de Deus, que vem do céu. Amém, meus irmãos? E Deus está muito triste com as igrejas. A igreja que eu falo é os tempos de orações, a igreja de Cristo somos nós. Os tempos de orações estão sendo usados, né? Do modo errado. Eles entram na igreja, que é o tempo de oração, deixa Deus do lado de fora. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Por que, irmão José? Por causa das ações. Deus conhece seu coração. Às vezes você fala, não, mas eu estou pregando a palavra, eu sou um servo. Mas Deus conhece você. Você está enganado com Jesus, Jesus te conhece. Você não vai conseguir passar ele para trás, ele conhece seu coração. Às vezes, aparentemente, até que mostra uma obra boa, mas por trás tem interesse. Segundo as intenções. Vocês conseguem entender? Deus sabe onde você quer chegar. Você tem que pregar a palavra por amor. Eu já fui pregar em igreja que me ofereceram dinheiro. Irmão José, quanto que é a pregação? Eu falei, como que é? Quanto que é? Eu falei assim, como você quer pagar? Ele falou assim, o senhor veio de longe. Eu falei assim, eu nunca cobrei R$1, nem 1 centavo para pregar a palavra do meu pai. Ué, mas você é o primeiro a falar isso aqui, então eu vou ser o primeiro, eu espero que apareça mais. Pega esse dinheiro e coloca na obra. Ajuda quem está precisando. Às vezes tem pessoas na sua igreja que estão passando até fome, você não sabe. Dá o alimento, né? Compra alguma coisa para a obra que está precisando. Às vezes está precisando de uma pintura. Compra uma tinta e pinta. Amém? A palavra de Deus é de graça. E o louvor é de graça. Eu nunca vou cobrar 1 centavo. Eu não vim para a igreja de Cristo para cobrar, para pregar a palavra, para louvar o nome dele. Não. É um privilégio ser escolhido por Deus para pregar a palavra. Eu não dou conta de pagar para Jesus o que ele está fazendo para mim. Como assim, irmão José? A minha vida, começando a minha vida, como é que eu vou pagar? O fôlego de vida está em mim, eu estou pregando a palavra, você está ouvindo aí. Jesus está falando com você. Louvado seja teu nome. Jesus está falando com você, irmão. A oportunidade vem da onde? Do Espírito Santo, de graça. Recebei de graça vós dais. Tem que aprender isso aí. O mundo se corrompeu. As denominações se corromperam. Vocês entendem, irmão? Mas se você que é seguidor de Cristo jamais pode se corromper. Você tem que ser firme, verdadeiro. Tudo que você fazer tem que ser por amor. Amém, meus irmãos? Então Deus está falando aqui, ó. Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus sendo lançada ao seu coração. Mais uma vez, Jesus Cristo fala com você. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa entender o que Deus quer que você faça em seu coração. Você consegue entender, meus irmãos? Aqui é Deus falando com você. É Deus diretamente. Vamos ler essa palavra para nós finalizar? Para que Deus possa abençoar, abrir mais o nosso coração e nossa mente para o entendimento da vida espiritual? Vamos lá? Nós vamos aqui, ó.
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentado-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, olha o que Jesus dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha que maravilha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Às vezes você chora, né? Às vezes você fica triste por alguma coisa que aconteceu na sua vida. O que vai acontecer com você? A justiça de Deus vai vir. Pode ficar tranquilo, Deus não falha. O homem falha, mas Deus não. O homem esquece, mas Deus não esquece. Amém, meus irmãos? Bem-aventurados os mansos, porque deles serão a terra. O que eles vão ser? A terra é dos mansos, puro de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fortes. Por que serão fortes? O Espírito Santo fortalece. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que maravilha, irmão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que acontece com os limpos de coração? Verão a Deus. Você é limpo de coração? Tudo que você faz é na verdade? Você é verdadeiro em tudo que você faz? Você é limpo de coração e de alma? Essa palavra é para você. Você vê ela? Parabéns. Porque essa palavra vai te dar um fortalecimento tão grande na vida espiritual que você não tem noção disso aqui. É só quem conhece o Espírito Santo, está mais próximo dele, igual a nós. Oram, jejum, né? Está sempre buscando salvar almas, né? Nós sabemos o que nós está falando. Os verdadeiros servos de Deus sabem. Isso aqui vai mudar a sua vida lá, depois que você passar para a vida espiritual, após a morte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que glória. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Você sofre perseguição por cada obra? Olha aqui para você ver, ó. Por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é de quem? Daqueles que sofrem perseguição. Então, quando persegue você, seu José, eu fico feliz. Por quê? Porque eu estou dando fruto. A árvore é só apedrejada quando tem fruto nela. Você nunca vai ver ninguém jogar pedra numa árvore se ela não tem fruto. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Então a perseguição faz o quê? Está te mostrando que você está dando fruto. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e, mentindo, disseram tudo o mal contra vós, por minha causa. Olha aqui, por causa de quem? Por causa de Jesus, né? Exaltai e alegrai vós, porque é grande o galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, meus irmãos? Que Deus possa fortalecer o seu coração. Que Deus possa amparar a sua vida. Que essa palavra pode zoar nos seus ouvidos e entrar de corpo e alma no seu coração, para que você venha entender o que Deus quer que você faça na sua vida. Amém, meus irmãos? Hoje eu aprendi muito com o Espírito Santo, através dessa palavra. Que Deus possa iluminar sua vida, sua casa, seu lar, seus filhos, sua esposa. Muita saúde, muita alegria. Que o Espírito Santo possa renovar a sua fé, né? Independente do que você possa estar passando. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus, meus irmãos? Pai, mais uma vez eu te agradeço pela rica oportunidade de pronunciar o teu nome mais uma vez, de poder pronunciar tuas palavras,
Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá todos os dias da minha vida, meu Senhor. Meu Senhor Jesus, eu oro para essa nação. Eu oro, Pai, para as famílias dessa nação. Que o Senhor possa vir de encontro, meu Pai, com a vida delas, trazendo alegria, paz, mansidão. Pai, abra as portas do céu e sobre a vida deles derrama bênção sem medida, Pai. Perdoai nossos erros, nossos pecados. Nós somos seres pequenos, pecadores, cheios de defeito, mas o Senhor usa a misericórdia em nossas vidas, Pai, todos os dias, e nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, meu Senhor, pela rica oportunidade de pronunciar o teu nome mais uma vez, meu Senhor, perante as nações. Amém, meus irmãos? Que a paz esteja com todos e até uma próxima oportunidade. Amém, meus irmãos?